Meus irmãos, aí estamos com a nossa live mais uma vez. Pedimos a permissão para adentrar a casa de vocês, ficarmos juntos aí os próximos 50 minutos, tratando das coisas de Deus, levando o Espiritismo para fora das nossas paredes aqui. Aquele irmão que está chegando de primeira vez, prepare a sua água aí, daqui a pouco vai ser fluidificada, vai se tornar aquele remédio necessário para a família, para si. Então a gente conta sempre e sente essa energia que vem de todos vocês aí, para que a gente flua no assunto aí, que a espiritualidade preparou para nós. Então uma boa noite a todos e sigamos aí os próximos 50, 60 minutos juntos. Boa noite, prezados e amados irmãos em Cristo. Com muita gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos companheiros espirituais que nos acompanham, que aqui estamos nós, mais uma vez, para executar esse trabalho do Evangelho do Cristo. Agradecemos a todos por nos acompanhar, a permitir que nós adentramos em vossos lares e auxiliando-nos com esta vibração de amor e de luz. Muita paz, muita luz e um bom trabalho a nós todos. Uma boa noite a todos os irmãos. Como é bom estar aqui sempre nas quintas-feiras, diante de vocês, para a gente renovar nossas energias, a nossa fé, a nossa esperança, fortalecer a nossa semana, para a gente enfrentar todos os desafios que a vida nos reserva. Então, tenho certeza que hoje vai ser mais uma noite muito boa, de muito aprendizado, porque o tema, como sempre, é muito, muito bom, muito atual, Então, é isso, irmãos. Uma boa noite a todos. Então, meus irmãos, para iniciarmos nosso trabalho de hoje, pedi para o meu irmão Ismael fazer para nós a prece da abertura. Amados irmãos, já vibrando nesta frequência de amor e de luz, na companhia dos dirigentes espirituais, patronos, zeladores desta casa de caridade, rogamos a Jesus para que a partir deste momento a vossa luz, a vossa energia de amor e de paz envolva todos que vibram nesta frequência de amor e de caridade, para que possamos plasmar em nossas mentes, em nossos corações, os ensinamentos que por aqui serão ministrados. Em nome de Deus, Cristo e caridade, damos por abertos os trabalhos do Evangelho no lar. E que assim possa ser. É assim seja. Então, meus irmãos, já aí protegidos nesta prece, vamos ao trabalho de hoje ainda na obra Caminho, Verdade e Vida, número 76, não chegamos na metade ainda, do livro. O título de hoje, Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor.
Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana. Porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria da construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo celebraram a fé. Semearam a fé. Este capítulo, meus irmãos, é o capítulo do Sermão do Monte. Então é um capítulo maravilhoso de a gente ler, porque ali Jesus nos deu a base de tudo. É só a gente ler ali e perceber o que precisa fazer. É o manual, né? É um manual. E o Evangelho está repleto de convites para nós, meus irmãos. Oportunidades não nos faltam. Mas, como nos diz o Livro dos Espíritos, é bem fácil, que exige muito pouco esforço de nós, mas muito poucos de nós querem despender desse pequeno esforço, que é, em primeiro lugar, iluminar a si mesmo. Seguir os passos de Jesus, viver Jesus. Mas a gente perde tempo cuidando da vida do outro. Se o outro está tentando melhorar, a gente já faz escárnio, já faz piada, já quer botar defeito, já quer atrapalhar a vida do outro, em vez de cuidar da nossa. E como nos diz o texto, a nossa iluminação depende dos percalços que estão na nossa vida, dos atrapalhos que a gente reclama, né? Das sombras que estão em nosso caminho, pois essas sombras é nós que carregamos elas, e são elas que nós precisamos vencer. Então é na dificuldade e na dor que está o nosso crescimento. E justamente o que a gente corre atrás de afastar de nós. Nós rezamos para que Deus afaste as coisas de nós, mas na verdade, não que a gente tenha que ser feliz e triste, mas são essas dificuldades que nos evoluem, que nos fazem crescer, que nos tornam luzes. E nós nos tornamos luz, nós iluminamos o nosso caminho. Os irmãozinhos atrasados já não chegam perto de nós, porque ela entrou numa sala escura, acendeu um palito de fósforo, está iluminado. Então nós temos que ser estas edificações do alto da montanha. É isso que Jesus quer de nós. E nos deixou o caminho para a gente fazer isso. A gente que insiste em não ver o caminho. Porque quando nós estamos felizes, está tudo bem. Tudo tranquilo. Achando nós, né, que estamos em plena felicidade.
e perdemos oportunidades de ali já começar a crescer, que é agradecer a Deus por aqueles momentos. E quando a gente bate o dedão na pedra, aí sim, aí a gente, né, já xinga Deus e o mundo porque botaram aquela pedra no nosso caminho. É a pedra que nos faz crescer, é a pedra que vai nos lapidar, é a pedra que vai mostrar o quanto que a gente já evoluiu. Porque se eu estou me propondo a crescer, Deus tem que me provar. Se eu quero ser paciente, Ele vai botar estorvo no meu caminho, Ele vai botar alguém me incomodando, alguém me dizendo coisas que eu não quero ouvir para testar minha paciência. Como é que eu vou saber se adquirir a paciência se eu não for provado? Então essas são as pedras que estão no nosso caminho, as sombras que estão no nosso caminho. E a gente, ao invés de aprender a lidar com a sombra, com as pedras, de transpor isso, a gente fica bravo. Se a pessoa chama a gente de feio, então o mundo vem abaixo. Mesmo que a gente seja feio, a gente fica bravo. Né? É aquela esculhambação. Então, como se diz e é conhecido, nós caímos nas pequenas coisas. É aquele filho dentro de casa que te diz uma coisa, com a esposa ou o esposo dá qualquer palavrinha e a gente já se ouriça todo. É testado toda hora. É testado toda hora. É na rua, é no trabalho. Então são nesses momentos que nós temos que ser essas grandes edificações. O que é de fora tem que ficar fora. Nós temos que trabalhar de uma maneira de que o nosso interior passe por cima de tudo que está fora. Já Jesus disse, se bater no lado do rosto, dá o outro. Ou seja, não leva aquilo para a tua vida. O que aconteceu, aconteceu. E nós temos que aprender a superar essas coisas. E justamente para isso que a gente não se prepara. E pior de tudo, quando a gente sabe o caminho, como é que tem que fazer, a gente que estuda, que procura, e não faz. Deixa para depois, eu tenho tempo, eu sei que é difícil, Deus sabe que é difícil, Ele saber que é difícil, Ele sabe. Mas Ele está contando que nós vamos fazer o movimento. Eu não posso saber que eu tenho que andar pela direita, mas a esquerda está mais iluminadinha um pouquinho, hoje eu vou para ali. Não, eu tenho que ir por ali. Se eu estudei a situação e é ali que eu tenho que ir, não importa. As pedras e espinhos que estão ali, eu tenho que transpor aquilo. Eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Para isso que Deus nos deu essa oportunidade, que tem bilhões de irmãos querendo estar no nosso lugar, querendo estar na nossa dificuldade, querendo estar na vida sofrida que a gente diz que tem, e que se nós formos examinar, a vida tem muita coisa boa. Se a gente botar no papel, as coisas boas são maiores que as coisas ruins, mas a gente dá valor para coisa ruim, presta atenção na coisa ruim. E é assim com todo mundo. Principalmente com as pessoas. Se a pessoa fez 9 coisas boas, eu só vou me lembrar dela por aquela uma coisa ruim que ela fez. É assim que nós somos. E de que jeito nós vamos nos edificar desta maneira? Fazermos aquilo que está lá no Sermão do Monte. Né? Sermos tranquilos, pacificadores, indulgentes, amar o outro, amar a Deus. Então, meus irmãos, prestemos atenção no que nos dizem os Espíritos. É o mínimo de esforço que nós temos que fazer. Então, vamos fazer esse mínimo de esforço, que nós já estaremos em grande graça com a espiritualidade e vamos procurar ver o lado bom das pessoas. Todo mundo tem seu lado ruim? Tem. Mas não precisa evidenciar ele. Vamos tentar, ele tem esse ruim, mas esse lado bom dele, né? Como funciona também.
Então é assim que nós temos que trabalhar. Com tranquilidade, e a iluminação, meus irmãos, é de cada um. Eu não posso criar a iluminação do Ismael, do Ivan, não, eles que são responsáveis por isso. A gente pode conversar, trocar uma ideia, mas a responsabilidade é de cada um. Então que nós aprendamos a nos edificarmos, a estarmos no cume da montanha, porque é isso que Jesus espera de nós, e deixou o caminho fácil da gente trilhar. Basta que nós prestemos atenção em nós. O que o outro está fazendo é problema dele. Prestar atenção em nós. Em que caminho que eu quero, o que eu quero para mim, para minha família. E a partir dali, então eu vou auxiliando o pessoal de fora, a sociedade, porque primeiro nós temos que ter luz para poder iluminar o caminho. Porque senão, treva não carrega treva. Muito bom. Pois bem, prezados irmãos, diz assim: a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Pois bem. O Evangelho com ação dá exemplo. Mostra que tu conheces as leis de Deus. Mostra que tu ama o Cristo e que está te esforçando para seguir o que Ele ensinou. Porque, irmãos, nós temos que ter em mente que nós somos seres amados. Como diz aqui, somos luzes. E vejam bem, irmãos, que a mídia que trabalha para praticamente desvirtuar nossas ideias e pensamentos, ela só mostra um lado horroroso e triste. Só fala em feminicídio, assassinato e assalto. Agora, uns jovens mataram um cão lá faz 2 semanas. Não porque não tenha, realmente foi uma falha, um erro contra um ser vivo. Por falta de assunto. Então vejam, é só desgraça que não presta feito. Mas, meus irmãos, nós somos luzes. Somos seres amados, criados por Deus para existir. Espírito em evolução. O que é feito de caridade, ensinamentos, cursos, auxiliando os favelados, os desprotegidos, criando ONGs, fazendo trabalhos maravilhosos na área da cultura, na área da educação, na área do esporte. É muita coisa boa. Esses milhares de espíritos que vêm de outras dimensões, com a inteligência brilhante, trazendo ensinamentos amorosos. Quanta coisa boa tem. Mas não mostra, não dá ibope. Então, irmãos, é este lado, é isso que essa doutrina veneranda, essa doutrina abençoada, que veio trazer o esclarecimento, a fé raciocinada, pensada. É isso que nós recomendamos e pedimos todos os dias de trabalho nessa casa. A reforma íntima, o amor incondicional a todas as criaturas.
a compaixão, o respeito, respeitar todo ser criado por Deus, com exemplificação, serenidade, fé, esperança no amor, confiar no nosso Pai. E o principal, queridos irmãos, que nós pedimos, que esse irmão está sempre a pedir, veio a calhar porque esta semana, ainda ontem, conversando com um irmão nosso, ainda falei sobre isso. Nós temos que ter a certeza. Eu não sabia que era essa lição, era foi. Mas nós fizemos todos os dias. É raro o dia que eu não vejo o sol nascer. E sempre espero aquela luz brilhando a subir. Cruzo os braços e digo, eu sou parte de Deus. Eu sou luz. Eu faço parte do universo. Eu sou uma centelha divina. Todos nós temos que andar de cabeça erguida. Deus me escolheu para existir. Eu sou a criação do Todo-Poderoso. Eu faço parte do universo. Eu sou um ser especial. Esparja essa luz. Transmita esta paz, essa serenidade ao nosso próximo. Vivendo assim, nós vamos auxiliar o Cristo a levar essa luz, levar essa confiança e esta fé, esta certeza no amanhã. E este é o momento, irmão. Estamos à beira da mudança do planeta Terra. Está se acelerando o processo. Olha o avanço. Tecnologia, ciência. Frequência da Terra. Tudo está mudando para melhor. E é o que nós temos que fazer. Auxiliar o Cristo a levar esta fé, esta certeza do amanhã, belo e maravilhoso. Porque somos luzes. Temos que esparjar a nossa luz. E, quando tivermos oportunidade, passar aos nossos irmãos um pouco de conhecimento para que eles também esparjam, brote a sua luz da sua alma. Muito bem. Então, irmãos, Emmanuel, né, mais uma vez, como sempre, ele escolhe o versículo e traz toda essa explicação maravilhosa, e ele põe o título, né, que resume tudo ali, né, edificações, né. Esse poder que tem de sintetizar todo o texto numa palavra, né. Então, quando a gente pensa em edificações, o que vem à nossa cabeça, né? Uma construção, né, trabalho, dá bastante trabalho, planejamento, né? Tem que planejar para a construção sair, disciplina, né? Executar aquilo ali. Então é muito trabalho e tempo também, né? Uma construção não se dá assim de uma hora para outra, né? Então
Olha quanta coisa a gente vem na nossa cabeça quando a gente pensa em edificação, né? E Jesus nos disse, né? Sedes perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, né? Então Jesus já estava nos dizendo, né? Por que nós estamos aqui? Para ser perfeito já, né? E o Espiritismo também nos trouxe daí que do átomo ao arcanjo, né? Essa é a nossa caminho, a nossa, né? O rumo da nossa evolução. E aí como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai chegar à perfeição, né? Através de uma existência, né? De uma vida, né? Não dá. É uma edificação, né? Porque como alguns irmãos acham que é só acreditar em Deus, né? E seguir alguns ritos ali e pronto, né? Já tô no caminho já, né? E também a gente sabe que como não tem como também fazer todo esse trabalho de evolução em uma vida só, né? Aí fica essa confusão, né? Então alguns pensam, bom, então é só acreditar e seguir alguns ritos, tá bom, porque não vai conseguir fazer tudo numa vida só, né? Fica aquela coisa que a gente fica no cima do muro ali, né? Mas aí, né, para encerrar essa confusão, a reencarnação é a chave, é o segredo disso, né? Porque daí, através da reencarnação, a gente vê que esse trabalho de dedicação é um trabalho milenar, né? Milenar. Aí as coisas começam a fazer sentido, né? Eu não vou chegar à perfeição numa existência, né? Mas também não é só adorar a Deus e seguir alguns ritos que eu vou estar perfeito também. Tem uma edificação, um trabalho grande para ser feito, né? É por isso que Nicodemos, né, quando Jesus falava, né, que reino dos céus, por que o reino dos céus estava falando ontem, né? Sim, porque para os judeus da época era o reino na terra, né? Esse paraíso na terra. Aí Jesus vem falando reino dos céus, o que é? E Nicodemos queria conversar com Jesus, e aí perguntou, mas como é que chega nesse reino dos céus que está dizendo aí? Verdade vos digo, que eu preciso nascer de novo, né? Então ele está dizendo que eu vou ter que encarnar várias vezes, né? Para fazer essa edificação, essa construção, para mim chegar um dia à perfeição e poder estar nesse reino do céu. Né? É um trabalho grande, né? Jesus dizia, vós sois deuses, né? E diz que a gente faria aquilo que ele faz e muito mais, né? Inclusive do que ele fazia. Né? Para ver como também tem uma confusão que o pessoal diz que Jesus é Deus, né? Então, se Jesus é Deus, ele diz que a gente pode fazer coisas igual ele, até mais que ele, então a gente pode fazer coisas acima de Deus. A gente já tem incoerência na interpretação. Somos filhos dele, né? Isso, né? Então, assim, ó, numa vida é incoerente, não faz sentido, né? É por isso que a gente trabalha no Espiritismo, né? A fé raciocinada, como falou, né? Através da análise, né? A gente tem que compreender. Aí a gente vai ver que tem fundamento, como é que funcionam as coisas, como compreender as leis de Deus, né? E aí sim, aí a gente vai ter a fé raciocinada em cima da razão, né? E ali no versículo, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, viu que tem um ponto e vírgula depois, né? Porque antigamente não tinha. Então, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre um monte. Então, né, ele está falando que nós somos a luz do mundo. Olha só, né, que coisa, né? E em outro momento ele fala que nós somos o sal da terra, né? Sim. Por que ele fala o sal da terra? O que o sal faz, né? O sal, ele entra ali, ele dá sabor na comida, né? Se tu salgar, ele estraga, né? Se não tiver sal, fica meio sem gosto. Então, ele diz que a gente dá o tempero da terra, né? Ele fala, olha que coisa bonita, né? Jesus incentivando que a gente é o tempero da terra, a gente é a luz do mundo, né? Olha quanto como nós somos valorizados. Né? Imagina, e a gente se menospreza, eu não tenho jeito, eu não dou certo, eu não sei fazer nada. A gente Jesus nos enaltecendo, né? Mas mostrando que tem uma edificação, né? Um caminho para percorrer, né? Então, assim, ó, a gente vê, né? Quando ele fala assim, né? Que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imaginamos naquela época que não tinha luz elétrica, né? E as cidades eram tudo longe uma da outra. Aí tu tá naquela escuridão, no meio saindo de uma cidade para outra, tu vê aquela cidade iluminada, né? Fica iluminada, não tem como tu esconder aquela luz que tu tá vendo ali, né? Claro que não. Porque hoje é tudo iluminado, né? A gente tem que remeter ao passado, como é que era, né? E como é que funciona a luz? Não tem uma luz, as mariposas não vão tudo lá, os mosquitos, tudo vai procurando a luz, né? Então, quando tem a cidade iluminada, a tendência é procurar a luz, né? E se nós juntar essas duas coisas, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que nós somos luzes, né? E as pessoas que estão nas trevas, elas vão enxergar a luz, né? Não que eu esteja assim perfeito, mas a gente já está dando um passinho aqui, um outro, está procurando se melhorar, já tem uma certa luzinha, né? Aquele irmão que já está nas trevas, está com toda a dificuldade, a gente fala nas trevas, não é pejorativo, assim, que a pessoa é que está em dificuldade, não entende o que está acontecendo, ele está numa certa escuridão, né? Ele vai ver aquele irmão que já está se iluminando um pouquinho,
a luz atrai, né? Ele vai querer, vai olhar, vai tentar prestar atenção no que está acontecendo, né? Vai buscar, né, aquilo ali, né? Então a gente pode, né? E não só pode, mas a gente deve ser a luz para aquele irmão que está procurando sair da situação complicada que ele está, né? Na medida que a gente vai melhorando cada passinho, a gente tem que dividir, né? As luzes, né? Tudo aquilo que eu estou aprendendo, eu não posso guardar para mim mesmo, né? Eu tenho que distribuir. Com aquele irmão que ainda estou percebendo que não enxergou aquilo que eu já consegui enxergar, né? E Jesus, ele deu vários exemplos nisso. Ele falava que o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Então, se Jesus veio para servir, a gente acha que a gente veio aqui para ser servido por ele e por todos os espíritos, a gente também tem que servir, né? Exatamente. Quando ele fez o lava-pés, também dando um exemplo de humildade, né? Então, assim, aquele que sabe mais, ensina o que sabe menos. Os filhos, lembra aquele filho esquecido agora o nome que eram os 2 discípulos dele lá, que queriam, que ela veio pedir, essa mulher veio pedir para botar uma direita ou uma esquerda, ele disse, nem sabe o compromisso que é, né? Quem quer ser grande lá no Reino do Céu tem que ser pequeno aqui, tem que se fazer pequeno aqui para ser grande lá, né? É por isso que a gente tem um lema na doutrina, né? Que fora da caridade não há salvação, né? Porque fora desse entendimento, desse olhar para o próximo e também distribuir, né? Assim como eu estou aprendendo com a luz do outro irmão que está iluminando o meu caminho para mim seguir o exemplo dele, eu também estou servindo de exemplo para os outros, né? E aí aqui no texto, quando ele fala ali, ó, o Evangelho de Jesus está repleto desse amoroso convite para os homens que se edifiquem no exemplo do Senhor. Então, assim, é cheio de convite, realmente, né? Todo o trabalho de Jesus. Na verdade, o Evangelho de Jesus, ele é um projeto, né? Ele veio trazer um projeto para a nossa edificação, né? E o Espiritismo, o que vem fazer? Ele vem só esclarecer, né? E vem reforçar esse projeto. Mas Jesus já trouxe tudo. Está lá o projeto. É só seguir, né? Ele fez o projeto, marcou os passo a passo como é que funcionava, e foi lá e fez e deu exemplo de cada um como é que se faz, né? E faz o convite que a gente siga aquele caminho também. Aí ele diz aqui, ó, nem sempre os seguidores do Cristo compreenderam esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra, porque realmente é uma lei divina, né? É um imperativo. É a lei do progresso, né? Nós temos que chegar na luz, né? Isso não tem escapatória, né? E a gente não compreende muito bem. Aí ele fala que esmagadora porcentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Então, esmagadora porcentagem, a gente fica olhando a edificação dos outros, né? E deixa de fazer a nossa edificação. Fica, às vezes, criticando o outro, né? Ou exaltando o outro porque está fazendo, e tal, mas eu esqueço de fazer a minha, né? Aí ele diz que, ó, eu estou menosprezando o ensejo meu. Eu tô deixando a minha oportunidade de lado para enaltecer do outro irmão. Não que esteja errado a gente ver que ele está evoluindo, mas eu também tenho que focar em mim, né? De eu aproveitar essa oportunidade que eu tenho aqui. E aí, como tu colocou bem aqui, vocês dois, né? Que naturalmente é difícil encontrar a oportunidade, né? Quando a gente está nas gratificações de ser humano. Quer dizer, quando estou numa situação boa, está tudo funcionando muito bem, é mais difícil encontrar o ensejo, a oportunidade para me melhorar, né? Agora, quando o recurso, por quanto o recurso bendito da iluminação se esconde, muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. É ali que está o aprendizado, né? Claro. Quando eu estou com dificuldade, com os obstáculos, com tudo, ali que é a oportunidade de aprendizado. Porque na bastança, né? na felicidade, na tranquilidade, o que eu vou aprender ali, né? É pouco, né? Agora, quando vem a tormenta, né? O obstáculo é a prova, não estamos muito provas e expiações, né? Então, ela vem ali que está o aprendizado. A gente faz o que, como tu falou, a gente reclama, a gente não quer aquilo ali, mas sempre não tem edificação, porque ali é a maneira de eu edificar, né? Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a aceitar com mais facilidade essa dificuldade que o mundo nos prepara, né? E ali diz assim, ó, o mestre foi muito claro sua exposição para que os discípulos sejam luz do mundo. Quer dizer, se eu me acho discípulo, né, de Jesus, eu quero seguir o caminho dele e quero, da minha maneira, né, um pouquinho que eu consigo ser, né, discípulo auxiliar, eu tenho que ser a luz do mundo, porque eu vou ter que ser exemplo para outros, né? Ele conta conosco. Ele veio aqui, né, ensinou os discípulos, ele foi, os discípulos semearam, né? E os discípulos não estão mais aqui, mas nós somos discípulos. Sim. Como é que vai ficar agora? O trabalho se perde porque não tem ninguém para fazer? Ele conta conosco, né? Nós temos que ser a luz do mundo. É nós que temos que já ter um entendimento pequeno que seja, tem que distribuir, levar a tudo, né? Então, eu acho que é isso. Ele diz ali, ó, que essa subida é angustiosa, né? E realmente é uma dificuldade. Não, a gente não pode dizer que é simples, né?
Mas também não é tão difícil assim, né? Não, Como diz o não, Evangelho falou, não é né? difícil. É, a Só gente amar, que só amar. a gente não quer sair fora das nossas paixões, Não tem. nossos arrastamentos, né? As nossas más tendências, que muitas vezes eles já nos disseram, que é o motivo dos nossos percalços, né? Quando a gente tropeça várias e várias encarnações, é sempre na mesma Sempre situação. na mesma. E aí eu venho e digo, não, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas isso aqui eu não consigo lidar ainda. Vem Mas é sempre- o mesmo problema que eu E sempre vem tive. sempre com a tendência que tu teve lá. E isso, a gente acha, não, outra encarnação eu vou resolver isso, que se eu não consigo resolver Não agora. vai. É o que eu estou fazendo em todas, né? Porque é ali que está, né? Se eu identifiquei o problema, é ele Bate primeiro que eu nele. tenho que atacar, Claro. né? Porque é ele que está me derrubando, É né? o inimigo. Então é isso, né, meus irmãos? Temos que, como diz ali, ó, seguir o exemplo daqueles primeiros mártires do cristianismo, né, que abriram mão de tantas coisas, né? E se colocaram, deixaram a vida deles de lado, né? Para seguir a Jesus e ser o exemplo, ser essa luz para nós. Porque se não fosse eles, se não fosse Paulo de Tarso, né? Levar o evangelho por tudo que foi lá e dar o exemplo, né? Como é que seria? Será que nós estaríamos aqui hoje ainda, né? Falando nisso? Então, nós temos que dar continuidade a esse trabalho. Jesus espera de nós, né? Aqueles primeiros lá, comido por leões, preso em Cantando, poste, E aí, tacando ó, fogo. e aí, ó, E ele foi feliz cantando, né? E nós, O que às vezes, dificuldadezinha, deixamos né? de ir na igreja rezar porque tem uma festa, um aniversário para ir. O chove, né? Dá uma chuvinha, não pode sair, né? essa nossa doutrina, quando foi atacada, né? Verdade, mas vamos. Hoje temos aí, ó. Estamos aí. Então é isso, meus irmãos. Vamos em frente. Vamos agora, então, a nossa energização das águas. Os irmãos aí mentalizem as suas necessidades. Que o Ivan vai fazer para nós aí a oração da energização das águas. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus, as águas aqui colocadas para energização. Que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários. E que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos teus filhos. Que esses bálsamos divinos sejam medicamento para curar o nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, a hora da nossa caridade, as nossas 3 preces, pelos lares, pelos desencarnados, pelos irmãos em sofrimento. Então, vamos iniciar, vamos pedir para o irmão Ismael que ele escolha a prece que ele quer fazer, pelos lares, pelos desencarnados, para a gente iniciar a nossa caridade. Queridos irmãos em Cristo, é chegada a hora de nós praticarmos a mais bela, a mais pura, a mais simples das caridades, que é orar. É rogar ao Cristo por todos nossos irmãos que passam por dolorosas provações, nos hospitais, muitos abandonados, desesperançados, com doenças incuráveis, pelos asilos, irmãos e irmãs que lutaram a vida para criar uma família. E muitos lá abandonados à espera do desencarne.
nossos irmãos de rua, que por uma falha, um momento de desequilíbrio, muitos abandonados, escorraçados por seus familiares, hoje na rua, passando frio e fome. Pelas crianças, centenas nos albergues, sem nem mesmo conhecer seus pais, à espera de uma família que os acolha. Quanta dor! Neste momento, Jesus amado, vos rogamos para que, com auxílio desta falange de espíritos luminares, vossos mensageiros levem a todos os irmãos em sofrimento físico e espiritual. Que a vossa luz, a vossa paz, os seus bálsamos regeneradores envolvam a todos nossos irmãos em sofrimento. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos seguindo. Fazer uma prece para os nossos irmãos desencarnados. Todos os irmãos mentalizem seus entes queridos que já partiram. Mentalizando sempre que esses irmãos busquem a luz. Não venham para dentro dos nossos lares. Procurem a luz da espiritualidade. Pedir que a espiritualidade esteja diante de todos os irmãos neste vasto universo. E que esses irmãos, ao avistarem a espiritualidade, peçam perdão a Deus para que sejam alçados às colônias espirituais de tratamento. Muitos desses irmãos, sabemos, ainda estão presos aos seus túmulos, irmãos presos aos grilhões da escravatura, irmãos presos ainda aos fundos de mares, rios, lagos, irmãos presos aos seus automóveis que ficaram destruídos, irmãos ainda lutando em guerras, irmãos sendo atingidos por mísseis, bombardeios de toda ordem, desencarnando jovens, crianças, idosos, irmãos de todas as idades. Pedimos pelas nossas irmãs meretrizes, foi a forma que muitas acharam para alimentar sua família. E aqueles irmãos que já estão em tratamento, pedimos que perseverem. Muita oração, muita entrega, muito estudo com os irmãos da espiritualidade, para que sigam este caminho de luz e de crescimento, nesta caminhada rumo à angelitude, rumo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Então, que todos esses irmãos, neste momento, estejam sendo atendidos por toda a espiritualidade de luz. E que assim seja. Que assim seja.
Então vamos fazer a nossa prece agora aos nossos irmãos que se encontram em aflições, enfermos. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Então, meus irmãos, aí vamos passar um panorama dos nossos trabalhos na casa. Começamos na segunda-feira. Estamos em férias agora, mas em seguida já estaremos retomando a partir do dia 9, né? Dia 9 de fevereiro. Os nossos estudos do ESD, com o irmão Ivan aqui, das 7 às 8h30, das 19 às 20h30. Às 20 horas temos a oração pela paz, pelo universo. Então, que todos os irmãos se juntem a nós neste momento de oração, fazendo a sua reflexão, a sua oração em casa neste horário. E estaremos aí nesta energia, assim como estamos unidos aqui hoje. Vamos já iniciar os estudos também à distância. No dia 13 de fevereiro, daí nas terças-feiras, das 20 às 21, né? Iniciamos agora dia 3. Os irmãos que quiserem participar, tem vagas tanto no presencial na segunda, quanto na terça no online, né? Então fica aí o convite. Quem quiser aprender, estudar um pouquinho o Evangelho, né? E venham a casa. Quarta-feira começamos às 18 horas aqui o atendimento fraterno, depois às 19 horas a nossa reunião pública falando do Evangelho, depois o estudo de uma obra espírita e depois temos as manifestações mediúnicas. E tragam suas crianças, que também na quarta-feira nós já estamos providenciando de alguém ficar com as crianças no salão ali, assim como é feito na sexta-feira. Tem bastante criança quarta-feira, está muito bonito, né? Está muito bonito. Então, que continue trazendo as crianças que vão ter um porto seguro aqui dentro, vão ficar ali aprendendo, sendo bem cuidados no salão grande. Na quinta-feira, sempre a nossa live, 8 horas, contamos com a presença e a divulgação de todos os irmãos aí, para que a gente, cada dia, atinja mais casas, atinja mais famílias, levando este bem a todos os lares. Nos sábados, nós também vamos ter, já em seguida, o estudo com a irmã Angélica, das 9 em diante, com a irmã Lúcia, tratando com as crianças. No terceiro sábado já vamos retomar o nosso trabalho com a família, agora um novo horário, às 15h30. Um momento aí de a gente, né, buscar forças e luz para dentro do nosso lar. É o terceiro sábado. Continuamos o nosso trabalho no presídio. Tivemos lá na quarta-feira, visitando local que nós não tínhamos entrado, como já foi comentado aqui. É a imensidão de jovens que está ali, por, enfim, algum percalço da vida, algum segundo que ele teve de desentendimento, assim como todos nós estamos sujeitos a por um segundo, por uma briguinha no trânsito, nós somos recolhidos ao presídio
Então, temos que levar Deus para essas pessoas também. E convidamos os irmãos que não conhecem a casa que venham conhecer nossa casa. Adentra essa casa que vão ver a energia. Tudo aqui é gratuito. Que não se cobra nada. O trabalho, todos aqui dos irmãos, tudo voluntariado. E convidamos aqueles irmãos que têm o interesse, que despertam o seu coração, que sentem aquela vontade, venham estudar com a gente, venham trabalhar com a gente, venham, né, conhecer de perto o que é o movimento espírita. Tudo gratuito, né? Não Tudo tem gratuito, nenhum. é um movimento que está aí falando de Deus, mostrando através da ciência, da filosofia, dos estudos que são feitos, né, através dos templos, de que o caminho é este. A espiritualidade existe, a vida continua, só fica para trás esse nosso corpo e volta à natureza, e a gente está indo e voltando e retornando e evoluindo. Então, é esta a grande caminhada que nós precisamos fazer. E, meus irmãos, aí a luta é grande, as dificuldades são enormes que se nos apresentam e precisamos vencer tudo isso. Então, mais uma vez, como falamos semana passada, agora pela manhã, mais um feminicídio. Então, Deus, Jesus e a espiritualidade precisam de nós. Nós que estamos com um pouquinho de conhecimento, nós que estamos buscando, assim como os irmãos que nos ouvem, precisamos, a partir das nossas orações, das nossas conversas, pedir a Deus para que se amenize o mundo. Parece que as pessoas perderam o tino, então a violência por todo lado. A gente precisa se unir. O amor de muitos esfriaria. Esfriaria, né? Disse Jesus. Já disse lá, né? E nós estamos com o nosso amor esfriando aí e precisamos nos mover, porque afinal nós somos as edificações, nós somos a luz do mundo e precisamos iluminar e jogar Jesus para o mundo, jogar Deus para o universo, porque parece que muitos de nós se perderam aí na caminhada, perderam o endereço de Deus, perderam o endereço de si mesmo, não olham para dentro, não se examinam, não faz um autoexame. Então a gente está aí brigando por coisas que não levam a nada, apenas a destruição da humanidade, porque é inconcebível que no século XXI estejamos dizimando mulheres por alguns homens insanos, fora das suas realidades, acharem que são donos da mulher. Ninguém é dono de ninguém. Não deu certo, parte para outra. Deixe a criatura seguir o caminho dela, deixe ela ser feliz de outra maneira. É assim que é. E nós precisamos trabalhar nesse sentido de barrarmos, porque não pode um Estado que nem o nosso, sempre tido como um Estado de cultura, um Estado de estudo, vivendo dessa maneira como se estivéssemos retornando às cavernas. Né? Estamos retornando à pré-história. Então é um momento de nos unirmos em muita oração mesmo, porque é só Jesus na causa, como se diz. Precisamos atingir o coração desses irmãos, porque fica os filhos órfãos de uma mãe que foi assassinada e órfão de um pai que vai para a cadeia. E o que será dessas crianças? O que elas vão levar nesse coração delas para passar adiante? Então é um trabalho muito grande, meus irmãos. Oremos bastante, porque se faz muito necessário. Pois bem, irmãos, só para gravarmos bem a lição. A edificação, a construção, toda obra é a materialização do amor. Então, vamos, como somos luzes, esparjar a nossa luz
abraçar nosso irmão em dificuldade. Nunca levar ele para baixo, tá ruim, tá difícil. Nunca. Irmão, vai passar, tudo passa. Dê um abraço, motive, leve esperança. Ora, vou levar o seu nome, vou colocar lá na nossa casa. Vamos orar por ti, por vossa família. O amor em ação. Isso é levar a luz e a paz do Cristo a todos os nossos irmãos. Então, irmãos, agradecemos a todos pela paciência em ouvir-nos. E esse irmão, como combinado com a direção, uma quinta sim, outra não, aqui estaremos, junto aos nossos irmãos, praticando esse trabalho. Um abraço fraterno e amoroso à minha amada família, muita luz, muita paz a todos. Então, meus irmãos, com muita gratidão, né, a Deus, primeiramente, aos irmãos aqui pela oportunidade de nós estarmos aqui toda quinta-feira, que a gente, né, cresce muito através do estudo, né, com o Emmanuel aqui, nos passando todas as informações. Gratidão a vocês todos que nos acompanham, né, que trocam essa energia conosco. E reforçando, então, que sejamos luz, né, dentro do nosso lar, né, como pai, né, como esposo, como esposa, como mãe, né, luz no nosso trabalho, na nossa comunidade, no nosso segmento religioso onde nós tivemos. Se já tem luz lá, não tem problema, é mais uma luz, é mais um LEDzinho, né, só vai aumentar a luz, né. Então, nós, né, somos LEDzinhos, né, então a gente vai se juntando, vai iluminando, vai criando aquela psicosfera e a gente vai vendo uma luz lá no fim do túnel. Então, irmãos, né, encerramos esse Evangelho no Lar com todo esse conhecimento do Emmanuel e vamos pôr em prática, vamos, né, procurar todo dia, pensar, vou tentar pôr aquilo que a gente estava vendo ontem, né, no meu dia a dia. A gente tem que fazer essa análise durante o dia, porque se a gente entra no piloto automático, né, e sai fazendo as coisas e esquece o que estudou, a gente tem que procurar o que eu estudei ontem mesmo, o que está falando, vou tentar aplicar um pouquinho no meu dia a dia. E é assim, um passinho de cada dia, né. Então, irmãos, com muita gratidão, desejamos um ótimo final de semana a todos, e esperamos vocês, né, quinta-feira que vem, se Deus quiser. É isso, irmãos, agradecemos a toda a espiritualidade, até quinta-feira, se Deus quiser.